O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Hoje, terça-feira, dia 10 de março, terceira semana da Quaresma, a gente se encontra mais uma vez para ouvir o que Deus tem para dizer ao nosso coração. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que talvez você esteja carregando agora mesmo um peso que ninguém vê, um peso que não aparece no rosto, que não aparece nas fotos, que não aparece quando alguém te pergunta como você está e você responde: estou bem, graças a Deus. Das noites em que você deitou na cama e o sono não veio, porque a cabeça não parava de girar com aquilo que alguém te fez e que você nunca conseguiu engolir direito. Dos dias em que você acordou com um nó no peito, porque existe alguém que te machucou tanto, que só de pensar no nome dessa pessoa, o coração aperta e a boca fica amarga. Das vezes em que você tentou perdoar, tentou de verdade, rezou, pediu a Deus, fez promessa, acendeu vela, mas aquela dor voltava como uma onda que derruba a gente quando a gente menos espera. Eu sei do cansaço de quem finge que está tudo bem, que já superou, que já deixou para lá, mas por dentro ainda sangra. Eu sei do medo de se abrir de novo, de confiar de novo, de entregar o coração de novo, porque toda vez que você abriu o coração, alguém pisou nele sem dó. Eu sei da solidão de quem carrega mágoa em silêncio, porque tem vergonha de admitir que ainda dói, que ainda incomoda, que ainda tira o sono. E eu sei que pode ser que você já esteja cansado de ouvir que precisa perdoar. Talvez essa palavra, perdão, já tenha virado uma cobrança a mais na sua vida, mais uma obrigação que você não consegue cumprir, mais um peso que colocaram nos seus ombros. E eu quero que você saiba, eu não vim aqui hoje para te cobrar nada, eu vim para te encontrar. Se esse é o seu sentimento, se essa é a sua luta, este Evangelho não veio por acaso, ele veio te encontrar exatamente onde você está, do jeito que você está. O Evangelho de hoje traz uma cena que começa com uma pergunta muito humana, muito nossa. Pedro se aproxima de Jesus e faz aquela pergunta que a gente também faria se tivesse coragem: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pedro achava que estava sendo generoso. Na tradição judaica, perdoar 3 vezes já era considerado muito. Pedro dobrou e ainda acrescentou 7 vezes, e Jesus responde algo que desestrutura qualquer cálculo, qualquer planilha, qualquer medida humana. Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Repare bem, Pedro queria um número, Pedro queria um limite. Pedro queria saber até onde ia a obrigação dele, até onde ele precisava ir para ficar com a consciência tranquila. E Jesus responde destruindo a ideia de limite. 70 vezes 7 não é uma conta de matemática, é uma maneira de dizer: não existe linha de chegada para o perdão. Não existe um momento em que você pode cruzar os braços e dizer: pronto, já perdoei o suficiente. Mas eu preciso que você entenda uma coisa que muda tudo. Quando Jesus diz 70 vezes 7, Ele não está dizendo que perdoar é fácil. Ele não está dizendo que você precisa fingir que não doeu. Ele não está dizendo que a ferida não existe. Ele está dizendo que o perdão é um caminho, não um evento. É uma estrada, não um ponto de chegada. Quando tudo em você diz: eu não consigo mais, Deus diz: você não precisa conseguir sozinho. Quando tudo em você diz: essa pessoa não merece, Deus diz: eu também te perdoei quando você não merecia. Quando a mágoa grita que é impossível, a graça sussurra que existe um outro jeito de viver. Esse Evangelho não é uma ordem fria, é um convite do coração de Deus para o seu coração ferido. E para você entender a profundidade do que Jesus está falando, Ele conta uma parábola. Um rei decide acertar as contas com seus servos.
e trazem diante dele um homem que devia uma fortuna absurda, impagável, inimaginável, 10.000 talentos. Para você ter uma ideia, um trabalhador comum da época levaria mais de 150 mil anos para pagar essa quantia. É uma dívida que não tem como quitar, é impossível. É como se Jesus estivesse dizendo: a dívida é tão grande que nem vale a pena calcular. E o que o rei faz? O servo se joga aos pés dele, com o rosto no chão, suplica, implora por mais tempo: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. E o rei, movido de compaixão, não dá mais prazo, ele faz algo muito maior, muito mais bonito, muito mais generoso. Perdoa a dívida inteira, cancela tudo, zera o contador, liberta o homem, de graça, sem condição, sem contrato, sem garantia de que o servo vai mudar. Você percebe o que está acontecendo aqui? Esse é o retrato de Deus, esse é o coração do Pai. Quantas vezes a gente chegou diante de Deus com uma dívida impagável? Quantas vezes a gente errou o mesmo erro, caiu no mesmo buraco, se afastou pelo mesmo caminho torto? Quantas vezes a gente fez escolhas que machucaram a nós mesmos e aos outros? Quantas vezes a gente implorou por mais uma chance, sabendo lá no fundo que não merecia? E Deus não fez contabilidade, Deus não puxou uma planilha com os nossos erros, Deus não disse: deixa eu ver seu histórico primeiro. Deus não consultou o cadastro. Deus olhou para a gente com compaixão, com presença, com amor e disse: está perdoado, vai em paz, começa de novo. Ficar quando a gente não merecia, ficar quando a gente tinha fugido, ficar quando a gente nem pedia da maneira certa, ficar quando a gente nem acreditava mais que merecia ser perdoado. Ficar, simplesmente ficar. Esse é o Deus que o Evangelho de hoje revela. Um Deus que não espera você se arrumar para te receber, um Deus que não espera você parar de chorar para te abraçar, um Deus que entra no meio da sua bagunça, da sua vergonha, do seu medo, das suas trevas e diz: eu estou aqui e eu não vou embora. Eu quero te fazer um pedido agora, com carinho. Se esse Evangelho está tocando o seu coração, se você está sentindo que essa palavra foi escrita para você, ative o sininho do canal e acompanhe diariamente o Evangelho. Cada dia uma palavra nova, cada dia um encontro com Deus que pode mudar o rumo do seu dia. E eu te peço, escreve nos comentários o seu nome, ou o nome de alguém que precisa de oração nesta quaresma. Pode ser uma única palavra, pode ser o nome de quem te machucou, se você tiver coragem, pode ser só perdão, porque ninguém deveria atravessar esta quaresma sozinho, ninguém deveria carregar essa mágoa sem ter alguém para rezar junto. Escreve a sua intenção: perdão, recomeço, cura, libertação, paz, coragem, luz. Eu vou rezar por cada nome, cada intenção que aparecer aqui, eu levo na minha oração. Você não está sozinho nessa caminhada, a gente está junto. Eu me lembro de uma mulher chamada Dona Aparecida de Souza, 62 anos, costureira aposentada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Dona Aparecida passou 37 anos casada, 37 anos dividindo a mesma mesa, o mesmo teto, a mesma vida. E um dia, sem aviso, sem explicação, sem carta, sem mensagem, o marido foi embora. Simplesmente sumiu. Ela acordou e a gaveta dele estava vazia. As roupas tinham ido, o carro tinha ido, o homem tinha ido. E o que ficou? Ficou uma mulher sozinha numa casa grande demais, com um silêncio que gritava. Ela me contou que ficou 3 anos sem conseguir falar o nome dele. 3 anos engolindo uma raiva que queimava por dentro como brasa. Ela dizia: padre, eu ia para a missa todo domingo, eu rezava o terço todo dia, eu fazia tudo certinho. Mas quando o padre falava em perdão na homilia, eu sentia vontade de levantar e sair, porque eu sabia que Deus estava me pedindo a coisa que eu menos conseguia dar.
E isso me deixava com mais raiva ainda, porque eu me sentia uma católica fracassada. E aí, num dia comum, uma terça-feira como hoje, Dona Aparecida estava ouvindo o Evangelho no celular, lavando louça, com a água correndo, e ouviu essa mesma passagem, 70 vezes 7. E ela parou, largou o prato, fechou a torneira, ficou parada ali no meio da cozinha, com as mãos molhadas e o coração aberto, e chorou. Chorou como não chorava há anos, não de tristeza, chorou porque entendeu, naquele instante, que perdoar não era fazer de conta que não doeu. Perdoar era soltar a corda que estava prendendo ela naquele lugar de dor, era devolver aquele peso para Deus e dizer: toma, Senhor, porque eu não aguento mais carregar isso. Ela me disse uma coisa que eu nunca esqueci: Padre, eu não perdoei ele de uma vez, eu perdoei um pouquinho por dia. Cada manhã eu acordava e entregava um pedaço daquela raiva para Deus, e Deus ia levando, eu nem percebi quando ficou mais leve. Quando eu vi, já estava respirando de novo. Essa mulher não falou de milagres espetaculares, falou de uma cozinha, de um prato, de uma lágrima, de um evangelho ouvido no celular, falou de um perdão que não veio como explosão, mas como brisa, aos poucos, um dia de cada vez. E a parábola de hoje continua, e continua doendo, porque aquele servo que foi perdoado da dívida impagável, aquele que recebeu a misericórdia do rei sem merecer, sai de diante do trono e encontra um companheiro que lhe devia uma quantia pequena, 100 denários, algo como 3 meses de salário, uma dívida pagável, real, possível. E o que ele faz? Agarra o companheiro pelo pescoço, sufoca, aperta e exige com violência: paga o que me deves. O outro suplica, se ajoelha, pede paciência, usa quase as mesmas palavras que ele mesmo tinha usado diante do rei. Mas o servo perdoado não tem compaixão, não tem memória, não tem coração. Manda prender o companheiro até que pague tudo. Repare bem no que o Evangelho está mostrando. Não diz que o servo esqueceu que tinha sido perdoado. Diz que ele escolheu não fazer o mesmo. Ele recebeu misericórdia, mas não quis dar misericórdia. Recebeu liberdade, mas não quis libertar. Recebeu um recomeço, mas negou o recomeço ao outro. E quando o rei fica sabendo, quando os outros servos horrorizados vão contar o que aconteceu, o rei chama o servo e diz: servo mau, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Essa é a parte que dói, mas é também a parte que liberta. Porque Jesus não está dizendo que perdoar é uma troca, um negócio, um eu te perdoo para Deus me perdoar. Ele está dizendo algo muito mais profundo. Quem realmente experimentou o perdão de Deus, quem sentiu na própria pele a misericórdia que não merecia, quem olhou para a própria dívida impagável e viu ela ser cancelada por puro amor, esse, aos poucos, devagar, com dor e com graça, vai descobrindo que é possível perdoar também, não porque é fácil, não porque o outro merece, mas porque a gente já foi perdoado primeiro. O começo não vem de você, vem de Deus. Não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E eu quero te dar uma permissão que talvez ninguém tenha te dado. Você não precisa perdoar perfeitamente, você não precisa sentir paz instantânea, você não precisa abraçar quem te machucou e fingir que está tudo resolvido. Perdoar é um gesto simples que se repete. É como Dona Aparecida fez, um pouquinho por dia. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinho, mas eu te entrego essa dor. Entra nesse lugar que eu não consigo entrar, faz o que eu não consigo fazer. Receber o perdão de Deus é como abrir uma porta, é dizer: entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que a casa esteja bagunçada, entra
mesmo que eu tenha vergonha do que você vai encontrar aqui dentro. E Deus entra, sempre entra. Deus não se cansa de começar. E sabe o que é mais bonito nessa parábola? O Evangelho diz que o rei perdoou a dívida inteira, não uma parte, não metade, não 90%, toda ela. Isso é o que a gente pode chamar de graça sobre graça. Deus não perdoa pela metade. Deus não diz, eu te perdoo, mas vou ficar lembrando. Deus não diz, eu te perdoo, mas da próxima vez eu cobro. Deus perdoa e esquece. Deus perdoa e recomeça. Deus perdoa e ainda te dá forças para levantar e caminhar de novo. Talvez você olhe para trás nesta quaresma e ache que só cometeu erros. Talvez você olhe para o espelho e não consiga ver nada de bom, nada que vale a pena. Mas eu te pergunto, você ainda está aqui, não está? Você ainda está respirando, não está? Você ainda está ouvindo, não está? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu. Talvez aquela noite que você achou que não ia aguentar, você aguentou. E não foi porque você é forte, foi porque alguém te sustentou. Aquele dia que você quase desistiu de tudo, mas alguma coisa, uma voz, uma presença, um gesto te segurou. Essa graça não é barulhenta, não aparece em manchete de jornal, não vem com fogos de artifício. É a graça que sustentou, que segurou quando suas pernas fraquejaram, que colocou ar nos seus pulmões quando você achou que não ia respirar mais, que colocou luz no seu caminho quando tudo era trevas. Graça sobre graça, perdão sobre perdão, recomeço sobre recomeço. Essa é a economia de Deus. Ele não faz contabilidade, Ele faz amor. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não pense na quaresma inteira como um grande projeto espiritual, cheio de metas e cobranças e listas de coisas que você precisa fazer ou deixar de fazer. Não pense no perdão como uma montanha que você precisa escalar de uma vez só, sem parar, sem respirar. Pense só neste instante, agora, só agora. Se você puder, coloque a mão no peito, sinta o seu coração batendo, esse coração que já apanhou tanto, que já foi traído, que já foi abandonado, que já foi ferido, mas que ainda bate, ainda pulsa, ainda vive. E faça uma oração, pode ser com as suas palavras, do seu jeito, do tamanho que der, no silêncio do seu quarto, no barulho do ônibus, na fila do mercado, onde você estiver. Ou pode repetir comigo: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha mágoa, entra no lugar que eu guardei trancado por tanto tempo, aquele cômodo escuro do meu coração, onde eu escondi toda a dor que eu não soube o que fazer. Eu não sei perdoar direito, Senhor, mas eu sei que Tu sabes. Faz em mim o que eu não consigo fazer sozinho. Me ensina, um dia de cada vez, a soltar o que me prende. Me ensina a ser livre. Isso já é oração, isso já é fé. Não precisa ser bonito, não precisa ser perfeito, não precisa ter as palavras certas, precisa ser de verdade. E Deus escuta o coração sincero antes mesmo das palavras saírem da boca. E eu quero que você saiba, quem escreveu nos comentários eu vejo, quem está em silêncio, Deus vê. Ninguém aqui é invisível, ninguém aqui é esquecido, ninguém aqui está sozinho. Antes de terminar, eu preciso te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir hoje mais do que qualquer versículo. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha. Você carregou pesos que ninguém viu. Você chorou lágrimas que ninguém enxugou. Você sorriu quando queria gritar. Você segurou a barra quando tudo estava desabando. E mesmo assim você está aqui. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo com medo, mesmo com mágoa, você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você é. O Evangelho de hoje nos ensina que o perdão não tem limite. 70 vezes 7.
E isso vale para o perdão que a gente oferece aos outros, mas vale também para o perdão que a gente precisa dar a si mesmo. Talvez a pessoa que mais precisa do seu perdão hoje não seja aquele parente, aquele ex, aquele amigo que traiu sua confiança. Talvez a pessoa que mais precisa do seu perdão hoje seja você. Talvez a mágoa mais pesada que você carrega seja contra si mesmo, contra as suas escolhas, contra os seus erros, contra o que você deixou de ser. E Deus olha para você agora, nesta terça-feira de Quaresma, e diz a mesma coisa que o rei disse ao servo: eu cancelo a sua dívida, toda ela, vai em paz. Começa de novo. Então eu te peço, escreve nos comentários o seu nome e a sua intenção para esta Quaresma. Pode ser uma palavra só: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço. Escreve o nome de quem você ama e quer ver bem. Escreve o nome de quem você quer aprender a perdoar. A gente forma aqui uma comunidade de fé, como uma família que caminha junta mesmo sem se conhecer pessoalmente. Gente de São Paulo, do Rio, de Salvador, de Manaus, de Curitiba, de Recife, de tantos cantos desse Brasil. A gente se encontra todo dia nesse mesmo lugar com o mesmo propósito: ouvir a voz de Deus e deixar que ela cure o que dói. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir sobre perdão hoje. Mande para aquela pessoa que está carregando uma mágoa pesada sozinha. Às vezes um evangelho compartilhado no momento certo muda uma vida inteira. Amanhã estaremos juntos novamente. Amanhã mais uma palavra, mais um encontro, mais uma chance de recomeçar. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera com os braços abertos, com o coração aberto, com perdão de sobra, 70 vezes 7 e mais um pouco, sempre mais um pouco, porque esse é o nosso Deus, o Deus que não se cansa de perdoar, o Deus que não se cansa de recomeçar, o Deus que não se cansa de você.